Paul. Uma parte rápido para, em primeiro lugar, agradecer o seu gentil convite para estar agora de manhã com uma dessas empresas mencionadas e, de fato, pontuar aqui que o panorama em relação, evidentemente, fazendo as ressalvas devidas ao específico fato do vírus e da pandemia que nos assola a todos, e que, obviamente, afeta, né, um certo grau de segurança em relação ao curto prazo, mas o fato é que as componentes estão dadas e o Congresso participou ativamente disso e a sua liderança foi muito importante nesse aspecto para se criarem os ambientes favoráveis à entrada de empresas estrangeiras e nacionais que se formem low cost, de baixo custo e de acessibilidade máxima para as classes, principalmente classes C e eventualmente até a D. Vamos evoluindo para esse. E isso se dava basicamente por uma barreira institucional que continha uma mitológica crença de que o fato de ter controle de capital influenciava no fato de nós não termos a soberania para regular essas empresas. E eu, na época, mencionei que votei a favor da possibilidade de capital estrangeiro nas empresas aéreas, em função de ter certeza que o Estado brasileiro é soberano com suas agências reguladoras, com seus ministérios, independente do governo que esteja no poder, para regular e controlar essas empresas, como também desde 97, para regular e controlar as empresas de petróleo, que eram tidas como monstros e grandes empresas influenciadoras, como de fato são, mas que o Estado brasileiro soube perfeitamente regular, bastando colocá-las sob o jugo da lei brasileira, obrigando que constituam suas filiais, suas subsidiárias nacionais, sob a lei brasileira, na Junta Comercial do Brasil, com empresas definidas nos formatos da nossa legislação. Então, isso as coloca sob jurisdição do Brasil. E não é o fato de ter capital mais ou menos estrangeiro que faria com que a gente perdesse o controle sobre elas. É bem-vindo o processo das low cost. Nós ouvimos várias explanações já, cada um de nós, sobre essas empresas à época, né? E precisamos, de fato, estimular, principalmente, que elas não entrem apenas nas rotas mais interessantes a todos, que obviamente também interessa, porque a competição sempre faz baixar os custos, mas que a gente consiga estimulá-las a atuar nas nossas regiões, Norte e Nordeste, que são regiões que ficam reféns do processo de centralização das rotas aéreas nos grandes hubs do Centro-Sul. Então, nós precisamos, de fato, estimular até esse processo e, de uma forma também paralela, as chamadas rotas regionais, que afetam diretamente municípios considerados segundas ou terceiras capitais dos nossos estados e que são isoladas praticamente do ponto de vista da malha aérea, obrigando os usuários a se deslocar normalmente para as capitais para pegar um voo de madrugada caríssimo para vir a Brasília, para viajar para o exterior, para ir a São Paulo para viajar para o exterior, ou mesmo para fazer suas atividades em cidades também secundárias, porém não menos importantes, desses estados do Sul-Sudeste. Então, essa congeminação do low cost com as possibilidades de tarifas dinâmicas, com a possibilidade de você pagar pelo que está levando, não é feio. A gente se acostumou com aquele conceito de que só porque está viajando de avião tem que ter comida, tem que ter a mala, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Separar isso em módulos é honesto, desde que seja transparente. Então, uma vez que a gente regule de forma transparente todas essas tarifas, e aí eu encerro dizendo que por essa razão é que nós pedimos, à época, no ano passado ainda, se não me engano, maio, o processo de investigação tarifária junto ao CAD e vários colegas, inclusive de Rondônia, da Bahia, o senador Jacques Wagner, a senadora Kátia, que inclusive não é um estado tão longínquo assim, fica próximo aqui, mas todos corroboraram nossa iniciativa de ir ao CAD e solicitar que abrissem a estrutura tarifária. Isso não se faz, obviamente, de uma hora para outra de forma aberta completamente, mas eles estão trabalhando nisso. Estamos tendo agora uma agenda para marcar, para ver como estão esses trabalhos.
E isso visa justamente conhecer os componentes das tarifas para que os estados e o próprio governo federal possam ajudar a tornar essas tarifas mais baixas. Saber identificar onde é que está caro, onde é que está ineficiente o processo. Então, as low cost certamente contribuirão para isso. Algumas vêm bastante empolgadas já, dizendo que vão, de fato, apresentar tarifas bem mais baixas. Espero que isso se concretize. Às vezes, o estrangeiro, infelizmente, às vezes se engana um pouco com o Brasil. O Brasil é um pouco mais complicado, como dizem muitos, não é para iniciantes. Mas nós certamente iremos todos ajudar, porque isso não é uma questão de governo desse ou daquele presidente, é uma questão do Estado brasileiro, da nação brasileira, que precisa, de fato, ter acesso a tarifas aéreas mais baratas. Não é coisa de rico, não é coisa de elite, é uma coisa que afeta os negócios de pequenas e médias empresas também, de turistas de todas as classes sociais, alguns dos quais que economizam durante 2 anos para poder fazer uma viagem, dentro do Brasil mesmo. Então, é um projeto, são iniciativas muito bem-vindas e eu lhe elogio publicamente aqui pela iniciativa que esta Comissão de Infraestrutura tem tido de estimular esse processo que é muito bem-vindo. Obrigado, presidente.